Hoje nós vamos falar sobre posição. As posições na dança do ventre são muito importantes, porque elas funcionam como pontos base no espaço que norteiam os nossos movimentos, a nossa dança. Posição, do latim positione, significa por, colocar, ou seja, é o modo como o corpo se coloca no espaço. Em nível energético, um corpo nunca está totalmente parado, porque ainda que este corpo seja inerte ou esteja em repouso, ele ainda vai ter uma voltagem que gira em torno de 70 milivolts negativos. E isso significa que os elétrons que giram em torno do núcleo atômico, que por sua vez é o que nos forma e o que forma todas as coisas, nunca param de girar. Mommy, Meredith, you grew up. I did. It's a shame. It's awful being a grown-up. But the carousel never stops turning. You can't get off. Então, vamos usar esse movimento involuntário ao nosso favor. Como? Com elegância, claro. Na aula prática, nós vamos ver de forma mais lúdica e divertida todas essas posições para a gente memorizar melhor. Mas nessa aula eu quero falar de uma maneira mais profunda sobre posição. Então, para a gente entender melhor, vamos separar o nosso corpo em 3 partes. Da cintura para baixo, vamos chamar de plano inferior. Da cintura até o pescoço, plano intermediário. E do pescoço para cima, incluindo quando os nossos braços dançarem aqui nesse plano superior, plano superior. Quando nos movimentarmos com o plano inferior, a gente vai trabalhar com a energia da Terra, com o plano físico, com tudo que está relacionado mais ao terreno. Quando movimentarmos o nosso plano intermediário, nós iremos trabalhar com nossa energia do ar. A gatinha tá derrubando tudo. Ai, que coisa linda, né? Derrubando tudo. Vamos lá. Com a nossa energia do ar, ou seja, com o nosso coração. Quando nós movimentarmos o nosso plano superior, seja a cabeça ou os braços, nós vamos trabalhar com a energia do éter, que é a energia substancial que forma a essência de todas as coisas, o espírito. Então vamos agora às posições. Primeiramente, vamos nos recordar lá da aula anterior. Se você perdeu, coloca aí, aciona aí no card, ou então na descrição essa aula, porque é importante acompanhar do início para entender certinho. Então, naquela aula nós falamos sobre a postura. Nós aprendemos a encaixar o quadril, abdômen para dentro, glúteo para baixo, trazendo os isquios aqui para cima e deixando o nosso abdômen e o assoalho pélvico mais contraído e os joelhos levemente relaxados, ok? Uma vez estando nessa postura ideal, nós vamos para as posições. Aquela brincando com a canetinha que derrubou, ó. Cinderela. Então vamos para a primeira posição. Primeira posição de pernas. Pés paralelos. Segunda posição. Afastou um pouquinho. Criou um espaço maior entre eles. Terceira posição. Lá para a posição oriental, que nós falamos no vídeo anterior. Pezinho bem aqui, na frente ao ladinho assim, ó, na diagonal do outro mesmo. E joelho alinhado com o meu quadril. Quarta posição, pezinho para frente. Quinta posição, mesma coisa que a terceira. Sexta posição, pezinhos bem juntinhos. Como que ficam os braços? Primeira posição.
ao lado do quadril e joelhos e cotovelos apontados para trás, levemente apontados para trás. Veja de perfil como fica. Não precisa deixar o cotovelo grudadinho aqui, ó, e nem muito aberto, tá? Porque se deixar muito aberto, o cotovelo vai apontar para as laterais, e não é. Ele vai ficar levemente apontado para trás. Essa é a primeira posição de braços. Segunda, subiu os braços no plano intermediário. O seu ombro vai acompanhar essa linha, que vai descer do ombro para o cotovelo, para o punho, de forma hierárquica, certo? Então aqui o cotovelo, a mesma coisa, apontando para trás. Essa postura, essa segunda posição, você vai trazer os braços à frente do seu tronco, em diagonal. Cuidado para você não trazer muito para trás, porque daí você vai abrir suas costelas de novo. Então você mantém ele nas diagonais, assim. Não é assim também não, é diagonal, certo? E vai acompanhando ali. Essa é a segunda. Terceira posição. Subiu um braço, levemente curvado, sem deixar ele muito pontiagudo, sem deixar ele muito reto, ou seja, o intermediário entre o muito relaxado e o muito contraído, que daí seu ombro até não consegue se movimentar, fica tenso, fica duro. Então, levemente curvado, e o outro permanece aqui na linha do peito. Terceira posição. Terceira baixa, desceu uma mãozinha aqui para a cabeça. Só. Terceira alta, subiu novamente e o outro braço desce. Então, um vai apontar para o plano superior e o outro para o plano inferior. E quinta posição, e quarta posição, aqui. Traz um braço para frente do peito e o outro acima da cabeça. As mãos, você pode tanto apontar, as palmas das mãos pode apontar tanto para cima e para frente, ou você pode deixar assim também. Tudo depende do que você pretende na dança. Então essa é a quarta. E quinta posição, as duas elevadas para o alto. Então, recapitulando, posição de pernas. Primeira, pés paralelos. Segunda, afastou. Terceira, oriental. Quarta, um pezinho na frente. Quinta, oriental. Sexta, juntinho. Bem grudadinho aqui. Braços. Primeira, ao lado do quadril. Segunda, à frente do peito, levemente com os cotovelos para trás, apontados para trás. Terceira, braço em L. Terceira baixa, mão na cabeça. Terceira alta, um para cima e outro para baixo. Quarta, lá, remetendo lá ao flamenco, um na frente do peito e outro acima da cabeça. E quinta, os dois para o alto. Agora, a gente pode combinar essas posições de braço com as pernas. Por exemplo, primeira posição e com os meus braços em quarta. Ou então, quarta posição e os meus braços em L. Aqui geralmente eu uso para deslocamento, ó. Dá uma olhada. Você viu? Quarta embaixo e terceira em cima. Percebe que é muito importante as pernas e os braços dançarem em perfeita harmonia. As mãos, nós vamos deixar elas levemente relaxadas. O dedo do meio, que é o dedo médio, vai ficar abaixo dos dedos vizinhos. E o polegar também vai ficar relaxado. Assim. Essa é a mãozinha que nós vamos utilizar durante a dança do ventre. Não se esqueça que não precisa fazer isso daqui, ó, deixar os dedos bem abertos e nem grudado também. Sempre busque o meio termo. Sempre busque
o intermediário. Então, nessa aula nós vimos a importância das posições na dança do ventre e assim como também a causa dessas posições. Mas antes de nós irmos para a nossa dinâmica, para a gente memorizar melhor essas posições, eu quero dizer algo muito importante. É muito importante a gente falar com os 3 planos e não somente com um. Porque se a gente falar somente um plano, a gente tende a ser parcial e ficarmos mais longe da verdade. E isso faz com que a gente se alimente de coisas ruins, negativas e não positivas, que tragam algo bom para a nossa vida. Para entender melhor, eu vou citar um exemplo. Eu fiz algo muito feio. E eu vou falar com o meu plano inferior sobre isso. Eu fiz algo muito feio, mas foi porque fulano ou beltrano fizeram isso, 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 isso. Por isso hoje dessa forma, a culpa é deles. Agora eu vou falar sobre isso com um plano somente com o plano superior. Eu fiz algo muito feio. Eu errei. Você tinha obrigação de fazer certo, de agir bem, e você falhou. A culpa é toda sua. Agora, eu vou falar com o meu plano intermediário. Eu vejo com o meu plano inferior, eu vejo com o meu plano superior e eu falo com o meu plano intermediário. Aquelas pessoas agiram mal com você, mas você já parou para pensar se elas não estavam doentes emocionalmente? Se eles estavam passando por alguma coisa que as levaram a agir dessa forma, ainda que não seja proposital? E se for proposital, é claro que elas não estão totalmente conscientes, porque quando se está 100% consciente, ou mais próximo de 100% consciente, a gente tende a não agir assim, a fim de machucar o outro. Você errou também, mas respeita a sua história. Olha só tudo que você já passou, olha a sua carga, as coisas que você ainda não se desfez. Você também estava doente emocionalmente de alguma forma, por isso você reagiu dessa maneira. Você se identificou muito com o seu personagem e acabou errando dessa forma. Mas agora, não importa de quem é a culpa, se foi ele ou se foi você. O que importa é aprender e recomeçar. Eu te pergunto, o que você faz com as coisas que acontecem com você e que te deixaram triste? O que você faz com isso? Bom, se você estiver a fim de comentar sobre isso, não se acanhe, coloque aí nos comentários o que você faz, ou o que você faria. E vamos para a nossa aula prática, que vai ser muito divertida para a gente memorizar essas posições e prosseguirmos com os movimentos da dança. Te vejo até mais. Não deixe de curtir esse vídeo se você chegou até aqui, sinal que está gostando. E te vejo até mais.